Eu criei abelhas por muitos anos. Além de tu ter o mel, o própolis e a cera, tu aprende muito para a vida com as abelhas, porque elas são seres impressionantes. A vida delas é muito lindo tu estudar. É algo que nos traz muita alegria e é incrível as coisas que elas conseguem fazer, a inteligência e a organização delas. Para vocês terem uma ideia, as abelhas vivem numa sociedade perfeita. Se tem alguma coisa errada na colmeia, tu já fica sabendo que o erro é teu, porque elas são super organizadas. Elas têm as tarefas divididas dentro da colmeia. A abelha rainha é responsável pela postura dos ovos. As abelhas operárias fazem várias tarefas na colmeia, como a limpeza, trazer alimento, trazer água, a coleta de pólen, néctar, a construção e a manutenção dos favos de mel, a alimentação das larvas, a própria produção de mel e próprios, e tem também as abelhas soldados que protegem a colmeia dos intrusos. E ainda tem o zangão do sexo masculino, que não possui ferrão e só tem como função reprodução e nem trabalha, imagina, e come bastante, tanto que a gente controla os zangões na hora de começar a trabalhar com as abelhas. Sempre tem um sistema que a gente controla os zangões, principalmente no inverno, porque às vezes a população aumenta muito e eles começam a comer demais. Aí a gente monta sistemas para poder preservar a colmeia da quantidade de zangões. Uma colmeia mais ou menos de tamanho médio, ela tem uma rainha, cerca de 100 zangões e mais ou menos 60 mil operárias. Agora, tem algumas curiosidades incríveis que as abelhas fazem. Por exemplo, se tu pegar as campeiras, quando elas vão para o campo atrás de alimento e elas encontram o alimento perto da colmeia, quando ela volta, ela faz uma dança circular no alvado da colmeia ou dentro da colmeia, ela faz uma dança circular. Isso quer dizer para as outras que ela achou alimento, ela foi no campo, achou alimento, mas esse alimento está muito perto da colmeia, então ela não precisa dar muita orientação, porque simplesmente as outras, quando sair, vão encontrar. Isso seria em torno de 50 metros. O que é curioso é que quando ela encontra alimento mais longe da colmeia, o que acontece? Ela volta e faz um 8, em vez de fazer um círculo, ela faz um 8, e nesse 8 ela faz o seguinte: ela balança a bunda aqui e na outra parte do 8 ela balança de novo. Aí o que ela fez? Ela criou uma linha, ou seja, então ela deu uma rota da direção onde está o alimento. E depois, para saber a distância, é o número de voltas que ela dá. Olha só que interessante. Então ela vai no campo e volta. Aí ela faz um 8 e ela balança a bunda de um lado, balança do outro lado do 8, e aí isso traçou uma direção. E aí o número de voltas que ela dá é a distância que está entre a colmeia e esse alimento. Para te ver a capacidade que tem esse animal de orientação. É incrível, incrível a vida das abelhas. Então, a questão é que às vezes as pessoas produzem mel, mas não se envolvem tanto no aprendizado, porque é incrível no momento que tu começa a estudar os hábitos delas. Elas são super higiênicas, super ordeiras, super organizadas, então é um aprendizado para a vida. Eu realmente ficava fascinado abrindo e vendo as colmeias, além obviamente de desfrutar do mel, da cera e tudo mais. Mas se tu tem medo das abelhas por causa do ferrão, de levar ferroada, então tu pode fazer o seguinte: tu pode criar as abelhas sem ferrão, que precisam de pouco espaço, são nativas do Brasil, tem um monte de espécies, tu pode criar embaixo de uma varanda, tu pode criar um monte de abelhas num espaço pequeno e elas são maravilhosas. Na verdade, o Brasil precisa muito mais das melíponas por causa da vegetação toda. A Amazônia, por exemplo, depende da polinização muito mais dessas abelhas das melíponas do que da Apis mellifera. Então, é uma oportunidade e uma possibilidade para quem não quer lidar com abelha com ferrão, é criar as abelhas melíponas, que são maravilhosas e são nativas do Brasil. E aí tem um monte de espécies que tu pode criar: a jataí, a mandaçaia, uruçu, mirim, guaraipó, manduruí, bugia, tudo isso tu pode criar e não tem ferroada. Então dá para ti trabalhar até junto com teus filhos, com as crianças em casa, porque elas vão adorar mexer com as abelhas e elas são incríveis. Se tu tem vontade de ter criação de abelha, faça, porque fazer o que a gente gosta no campo faz a vida muito melhor do que na cidade. Acompanhe a gente aqui, que a gente está sempre trazendo informação sobre sustentabilidade, sobre viver no campo e sobre permacultura, produção orgânica de alimento e uma série de coisas que vão te tornar a tua vida bem melhor no campo do que na cidade.